Que a graça do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre todos nós e que o nosso coração acolha essas palavras, creia nelas e esteja disposto a falar destas palavras para as pessoas que estão lá fora, precisando tanto desse consolo, dessa força, desse poder que o nosso Deus já nos deu. Irmãos, nesses poucos versículos, nós temos duas situações, pensando agora no texto de Deuteronômio capítulo 8. Duas situações. A primeira delas é que o povo de Deus deveria olhar para trás. Nem sempre quando se olha para trás vira estátua de sal, tá? Nós precisamos em algum momento olhar para trás. E é importante olhar para trás. Olhar e lembrar. Vejam que o texto ele diz o seguinte, eu vou repetir alguns versículos na Almeida atualizada, e ali está escrito assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. O versículo ele começa com um verbo. Lembrem-se de como o ser humano tem memória curta, né? Facilmente o ser humano esquece situações, esquece bênçãos, esquece alegrias, esquece conquistas. E esse ser humano, então, na preocupação de Deus, e Deus conhecendo que o pecado desgraçou completamente a memória do ser humano, ele dá aquela dica: lembre-se, porque é importante. Lembrem, porque é importante vocês reviverem certos momentos na vida de vocês. É fundamental que vocês revivam isso. Então ele cita alguns fatos. Lembrar do quê? Lembrar do caminho pelo qual foram guiados por 40 anos. Deus faz questão que o povo olhe para trás, que ele veja o trajeto que eles fizeram no deserto por 40 anos. Deem uma olhada na vida, naquele caminho que vocês cruzaram pelo deserto. Caminho tremendamente quente durante o dia, pois é deserto. E se eu não me engano, um deserto chega a 50 e poucos graus durante o dia. E à noite, ele é frio. Então, olhem para o trajeto e vocês vão lembrar que durante um dia vocês queimavam no sol. E à noite, passavam frio. Lembrem-se que vocês foram humilhados, diz Deus. Por que lembrar de ter sido humilhado? Humilhados muitas vezes quando saíram da presença de Deus, e Deus teve que advertir o seu povo e permitir que o seu povo fosse derrotado pelos inimigos. Isso era uma humilhação? Ou alguém aqui gostaria de ser derrotado por seu inimigo? Claro que não. Então imaginem olhar para aquelas batalhas, aqueles momentos que aquele povo teimou contra Deus,
e foi humilhado. Lembrem disso, diz Deus. Lembrem que vocês passaram fome e foram sustentados com maná. Fome e sede. Como caminhar alegre se estão com fome e com sede? Como caminhar alegre se o corpo não tem quase forças para prosseguir a caminhada? Eles precisavam, acima de tudo, com esta lição de Deus, Deus estava dizendo: agora vocês vão ter que confiar em mim. E todos os dias pela manhã o povo só podia recolher aquilo que ia servir para o seu alimento durante o dia. Não adiantava colher mais do que iam comer, porque no outro dia aquilo estava podre. Então, se você ia comer só um pouquinho assim, ajuntasse só um pouco de maná, não resolvia. Isso mostrava que eles tinham que confiar que no outro dia de manhã Deus ia lembrar do seu povo e mandar maná no deserto. Por que Deus faz com que eles lembrem desses fatos? Olha como é importante. Deus diz: vocês lembraram agora do que vocês fizeram? Do trajeto, das dificuldades, das humilhações que vocês passaram? Vocês lembraram? Mas isso tem um propósito. E olha só quais são os propósitos de Deus. Ele diz: para saber ou provar o que estava no coração de vocês. Para saber e provar o que estava no coração de vocês. Por isso eu permiti tudo isso. Agora é importante nós observarmos que esse provar, Deus não precisa ser provado de quanta fé você tem no coração, ou se você não tem fé no coração. Porque Ele está vendo. Você não precisa provar nada para Deus. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a mente do ser humano. Mas por que Deus fez isso? Porque o povo tinha que provar para Ele mesmo a quem eles serviam. Segundo ponto, por que Deus permitiu tudo aquilo lá e falou: lembram do que vocês passaram? Se guardariam ou não os seus mandamentos. Se guardariam ou não. Ah, não tem água o suficiente, não tem pão que chega, não tem carne, então eu vou abandonar esse Deus. Que foi o que aconteceu com o bezerro de ouro. O bezerro de ouro é um exemplo prático de que o povo logo se esqueceu do que Deus tinha feito. E o outro ponto, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Após lembrar o passado, Deus aponta então o que eles iriam receber. Deus diz: porque o Senhor, o Deus de vocês, os fará entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de água, de fonte, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite, de mel, terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e cujos montes vocês extrairão o cobre. Deus é fantástico, né? Deus, ele puxa pela memória, ele fala: vocês lembraram agora de tudo isso? Pois é, eu permiti que vocês passassem pelo deserto, que vocês caminhassem por 40 anos, que vocês fossem humilhados, passassem fome, passassem sede. Lembraram? Por causa disso, disso e disso eu permiti isso. Esse é um ponto. Agora Deus aponta para frente e diz: olha que terra vocês têm para receber. Olha em que terra vocês vão entrar. Uma terra de fartura, mananciais de água, muita coisa vocês vão receber.
Conhecendo o coração humano, Deus lhe pede então: olha, quando vocês estiverem agora na fartura, não se esqueçam de Deus. E ele termina o texto dizendo: vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que ele lhes deu. A gratidão. Agora que vocês lembraram disso, era por causa disso, vocês vão receber isso, mas não esqueçam de serem gratos ao Senhor. Louvem o seu nome, bendigam o seu nome, proclamem o seu nome, guardem e vivam nos seus mandamentos. Irmãos, nesta última quinta, nós lembramos o dia da gratidão, de ação de graças, de ser gratos. Eu até pensei em mandar uma mensagem para vocês, mas aí eu falei, eu tenho agradecido o ano todo. Em cada culto eu agradeço. Por todos. Por tudo que é feito. Então eu não vou mandar de propósito. Porque a minha congregação sabe que eu tenho reconhecido o trabalho, a liderança de cada um, as doações, que tudo foi feito. E eu tenho lembrado de agradecer. Mas quando eu olho para trás, e eu tenho certeza que muitos já olharam, e a gente pergunta, vou louvar a Deus por quê? Por que eu vou louvar esse Deus? Então esse verbo que ele usou no texto, ele está dizendo para nós agora, lembrem-se, lembrem-se. E eu fiquei pensando, mas peraí, nós não passamos pelo deserto, nós não recebemos o maná lá no deserto, mas tem algumas coisas que nós temos que lembrar aqui, e é fundamental que lembremos. Pandemia, tenho certeza que muitos estão contando os dias para acabar isso. Quantos perguntaram por que, se Deus existe, por que Ele permitiu isso? Olha só o que aconteceu no mundo nesses últimos 2 anos. Esse ano, 2021, o que aconteceu durante esse ano? Quantas pessoas morreram? Quantas famílias enlutadas? Quantas acusações de culpados que foram procurados? Esse período acabou criando um isolamento social, que na minha visão, não sei se essas gerações que aqui estão vão ver o fim disso, desse isolamento social. Por quê? Porque eu vejo que a pandemia, o vírus, nunca mais vai sair do nosso meio. Agora, estamos com o caso, a variante Delta. E depois vai aparecer o quê? E até quando vamos esticar essa situação? Então esse isolamento social, na minha visão, a nossa geração não sei se verá o fim dela. Na minha percepção, tende só a piorar. Na minha percepção. Muitas coisas ruins e diabólicas vieram e se instalaram dentro da sociedade. Hoje está instalado essas coisas diabólicas e já não é mais oculto muitas situações, já é escancarado.
A miséria tem aumentado. A miséria tem aumentado no mundo. As dificuldades de relacionamento têm aumentado. O povo está mais sensível. Basta um olhar meio sério e você já é processado, ou você já é xingado, ou você já é esculachado. O ser humano ficou um negócio assim de não me toque. Casais que resolveram se separar, porque não aprenderam, eles não sabiam o que era conviver. Aí veio a pandemia, escancarou uma situação que o casal não sabe mais viver, eles não sabem passar o dia junto. Passavam a noite, mas o dia não sabiam o que era isso. Não sabiam conversar. Não trocavam ideia. E isso demonstra que talvez nem devoções, nem leitura bíblica não faziam. Pais e filhos que se afastaram. E está cada vez mais frio esse relacionamento de filhos e pais. Cada vez mais distantes. E a minha percepção é que os idosos estão ficando tremendamente descartáveis. Não serve mais para nada, então olha Deus, leve porque para mim eu tenho que trabalhar, eu tenho um monte de coisa para fazer, então virou um peso. Esfriamento da fé. E esse para mim é o mais grave. Sem dúvida nenhuma, houve um esfriamento de fé. Muito grande. De quem é a culpa? Interessante que em uma rápida análise nós chegamos à conclusão de que tudo tem um propósito. Será que Deus não sabia que essas coisas iriam acontecer? E por que Ele permitiu tudo isso? Mas Deus tem os seus propósitos, e os mesmos propósitos que serviram para aquele povo lá, servem para nós. E eu quero que cada um analise a sua situação. Primeiro, para saber ou provar o que estava no coração de vocês. O que está no nosso coração. Eu me pergunto, o Brasil é conhecido como um país de cristãos, mas, sinceramente, eu não estou mais conseguindo ver isso. Isso é estatística. Falar, todo mundo fala. Mas e a vida? Então provar o que estava no coração, e aí quando todas essas situações, elas vêm à tona porque mostram o que estava no coração. E isso Ele permite, porque Deus, nós não precisamos provar nada para Deus não. Nós temos que provar para nós mesmos. Eu de fato creio. Eu de fato tenho os meus pés no caminho de Deus, estou disposto a passar por essa provação. O segundo propósito, se guardariam ou não os seus mandamentos. Estamos guardando os mandamentos de Deus? Terceiro, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, pelas dificuldades que houveram, pelas tribulações que nós passamos. Por mais que seja dolorido, por mais que mexa com o nosso interior, nós temos que dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado mesmo, porque eu estou aprendendo que esse pão, essas coisas do mundo, isso apodrece, isso passa, isso termina, e que eu só vou conseguir viver com aquilo que vem e procede da sua boca.
nesses períodos difíceis que vivemos e irão passar. Eu acho que vai dar uma aliviada nessa pandemia, no vírus. A tendência é que isso dê uma acalmada. Quando tudo amenizar, eu vou usar o termo amenizar, porque acabar 100% não vai. Mas quando tudo isso amenizar, quando tudo ficar melhor, Deus também espera que nós lembremos do que passamos. 2019, 2020, 2021, Ele está dizendo: não esqueçam. Eu permiti aquilo lá, estava no meu controle, na minha mão, mas eu tinha os meus propósitos. Somente pela graça e compaixão de Deus nós chegamos aqui. Alguns irmãos nós sepultamos, mas era da vontade de Deus. Se nós não acreditar nisso, Deus permitiu que eles partissem. Se nós não acreditar nisso, então, o que nós vamos acreditar? Mas nós estamos aqui, eu e vocês. E o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para trás, ficar sentado e chorando, e lamentando, e esperneando, e gritando, e clamando? Ou nós vamos olhar para a frente, ser gratos? O versículo 10 diz assim: vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Deus tem muita coisa boa para oferecer para nós ainda, muita. Nós vamos, pela graça de Deus, viver dias muito felizes ainda, enormes dias, grandiosos dias. Mas também das palavras Ele quer que nós lembremos o seguinte: para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Irmãos, não esqueçam das lições aprendidas. Nós temos memória curta. Às vezes isso é bom, mas às vezes isso nos traz problemas. Deus quer que nós lembremos. Vamos sempre dar graças a Deus. Pois se tem uma coisa que nós não podemos reclamar, é que oportunidade de crescer espiritualmente não nos faltou durante esses 2 anos. Não nos faltou. Se alguém falar que faltou, peço que revise, dê uma olhada para trás. Pela graça de Deus, aquilo que sempre foi mais importante continuou chegando até nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Portanto, que nós nesse final de semana sejamos muito gratos a Deus pela nossa vida, por tudo que temos, por tudo que recebemos, e que nós sempre continuemos firmes, vindo na casa do Senhor, louvando, bendizendo e não nos esquecendo do seu poder e do seu nome para todo sempre. Amém.